Paz do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Eu sei que eu não sou nenhum experiente, nenhum líder, mas eu creio que o Espírito Santo é quem nos ensina. Então eu gostaria de falar um pouco a respeito de uma mensagem para os líderes. Abra sua Bíblia, se possível, no Evangelho de João, no capítulo 10. E nós vamos ver 6 pontos a respeito de líderes, o que esse texto nos traz. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com você é que só há um pastor, e esse pastor é o que entra pela porta. Vamos ler os versos 1 e 2. Diz assim: eu lhe asseguro que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Nesses 2 versículos nós podemos identificar que há uma forma de identificar o verdadeiro pastor. É aquele pastor que entra pela porta. Então, o primeiro ponto a ser dito a respeito para os líderes é que existe uma forma legal, existe uma legalidade que Deus precisa ter para poder atuar no ministério, para poder atuar na nossa vida, que é entrar pela porta. O único pastor que entra pela porta é Deus, e Ele é o verdadeiro pastor. O segundo ponto é a função do líder é abrir a porta. Então vamos ver os versículos de 3 a 5, que diz assim: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Nesse texto aqui, nós podemos identificar que o líder faz a função do porteiro. Ou seja, o verdadeiro pastor, que é Deus, precisa entrar no ministério, precisa entrar na nossa vida pela porta, mas há uma legalidade para isso, que é o que? A porta tem que ser aberta. E quem é que vai abrir essa porta? Vai ser o líder. Então a função do líder não é trazer, não é conduzir, como ele fala, não é levar, não é guiar as ovelhas, e sim abrir a porta para que o pastor verdadeiro, para que o Espírito Santo possa sim entrar por essa porta e aí sim está conduzindo, está guiando, está levando a palavra, está trazendo salvação para aquelas ovelhas. Não é função do líder fazer essas coisas. A função é apenas abrir a porta. Uma vez que o líder abre a porta e deixa o Espírito Santo atuar, o nosso pastor a nos ensinar, a nos levar onde ele quer, nós reconheceremos a voz dele. A igreja passará a reconhecer a voz do Espírito Santo, a conhecer o seu caráter. E com isso, quando a igreja ouvir a voz do assaltante, daquela pessoa que não entra pela porta, ela não vai ficar atordoada, ela não vai ficar dispersa, e nem tampouco vai seguir aquela outra voz. Então, uma forma, amados, que temos que fazer para que a igreja escute apenas a voz do Espírito Santo é que o líder apenas abra a porta e deixe com que o verdadeiro pastor, o Espírito Santo, faça esse trabalho. Agora o terceiro ponto, que vai embasar mais ainda os outros 2 pontos já ditos, é que Jesus é a porta que leva à vida. Então vamos ler até o versículo 10 agora. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham plenamente. Então, amados, existe uma legalidade. Não é uma forma, não é uma equação, mas é uma legalidade para Deus poder atuar dentro do ministério, dentro da igreja. A legalidade é que quem conduz, quem leva, quem faz a obra, quem convence o incrédulo do pecado, do juízo e da morte é o Espírito Santo. A função do líder é ser o porteiro. A função do líder é chegar a Jesus, que é a porta. Se render a Jesus e abrir essa
porta, permitir que Jesus abra essa porta para que o Espírito Santo possa atuar dentro da igreja. Não adianta o líder tentar fazer com suas forças, com suas habilidades, fazer algo para o povo, porque ele não vai conseguir, porque não é atributo dele fazer isso. O atributo dele é simplesmente abrir a porta e deixar o Espírito Santo trabalhar. O quarto ponto é que não é por dinheiro, é por amor às ovelhas. Vamos ler agora até o os versículos 14 e 15, que diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu a conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Nos versículos anteriores, do 11 ao 13, ele fala sobre o assalariado, aquela pessoa que trabalha por dinheiro. O líder que faz só por dinheiro, quando vier o dia mau ou a dificuldade, ele vai ser o primeiro que vai correr, porque o interesse dele é o dinheiro. Então, mas o interesse do verdadeiro líder de Cristo é o amor pelas ovelhas, é o amor pelos membros, é o amor pelaquela pessoa que tem dificuldade de lidar com sua esposa, é o amor pelaquele jovem drogado, é o amor pelaquele homem que adultera, é o amor pelas ovelhas que vai fazer uma pessoa um bom líder. É o amor que ele tem por elas, para cuidar delas, para conhecer elas, para fazer as coisas da forma correta, da forma que Deus aprove. O quinto ponto, o quarto ponto, que não é por dinheiro e sim por amor, o quinto ponto é transparência, que é justamente quando ele fala em conhecer as ovelhas, e as ovelhas vai conhecer ele. Isso também traz um ponto que fala sobre a transparência. E essa transparência aqui em nenhum momento fala a respeito de contar todos os planos, abrir tudo que estiver pensando, mas é uma transparência de caráter. Conhecer aqui não está dizendo que Deus em nenhum momento afirma aqui que tudo que ele vai fazer ele necessariamente tem que dizer em toda ordem, não. Ele está dizendo o seguinte: olha, as ovelhas me conhecem, elas sabem qual é o meu caráter, elas sabem o que eu sou capaz, do que eu não sou capaz de fazer, elas sabem o que esperar de mim, elas sabem que eu amo ela, e por isso que eu amo as ovelhas, e é por isso que as ovelhas passam a me amar também, porque eu não escondo, eu não sou obscuro, mas eu sou transparente em caráter. Não é uma transparência de o líder ter que expor todos os planos, todas as metas da igreja no papel, mas é uma transparência de caráter. E o último ponto, amados, não adianta querer agradar a todos. Não adianta querer agradar a todos. Vamos ver como é que termina essa história. Diante dessas palavras, versículo 19. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, e enlouqueceu, porque ouvi-lo. Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos do cego? Amados, não adianta querer botar a goela adentro. Não tem como agradar todo mundo. Por mais que você faça a coisa certa, saiba disso. Foi Jesus que falou, era Jesus que estava falando. E ainda existiam pessoas que diziam que ele estava endemoniado, para vocês terem uma ideia. Então, críticas, rebeldias, isso é quase inevitável que possa acontecer, porque existem pessoas que estão desligadas. A palavra de Deus diz que as coisas são obscuras para aqueles que perecem, para aqueles que não têm nada de Deus, mas para aquele que reconhece a palavra de Deus, as coisas são claras. Em 1 Tessalonicenses, creio que o capítulo 4 fala que nós não fomos criados para imundícia, mas para a santidade. E quem nega isso, quem faz ao contrário disso, não está contra os homens, está contra Deus, sabe? Quem faz a imundícia, quem faz a rebeldia, ele não está contra o pastor, ele não está contra o líder, mas está contra Deus. É algo difícil de se falar. Em Mateus 7 fala sobre a porta estreita, mas não é apenas uma porta estreita que ele fala, mas fala sobre um caminho estreito também.
naquele texto, a evidência de que você passou pela porta, que é Jesus, não é o simples fato de você aceitar, mas o caminho que você está seguindo, porque só há duas possibilidades: a porta larga e espaçoso o caminho, ou a porta estreita e apertado o caminho. A evidência de que você passou pela porta estreita é que você vai ter um caminho apertado para seguir. Então, foi apenas uma introdução. Eu espero que vocês meditem nessa palavra, revejam esses pontos, pensem, orem e permitam que o Espírito Santo ensine a vocês mais profundo, porque Ele é o nosso professor, Ele é o nosso pastor, Ele é quem vai nos guiar nessa nossa caminhada. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.